bem, nós estamos na nossa aula de número 22, então estamos já avançando aí para as aulas finais. Fica atento, capelão, fica atento, capelã, porque agora é momento de aprendizado. As religiões que se utilizam da capelania, quais são? Nas aulas anteriores, algumas aulas anteriores, eu já falei sobre isso, sobre a capelania católica, sobre a capelania evangélica, mas será que tem mais religiões que se utilizam da capelania? Como é a questão da regulamentação para que elas funcionem também com a capelania? Nessa aula você vai aprender um pouco disso e vai tirar todas essas dúvidas que cercam muita gente e às vezes não encontram resposta. Vamos ver aqui então? Nós temos aqui a capelania católica. Como eu falei em algumas aulas, falamos já sobre isso, tá? A capelania católica no Brasil, ela começou também na área militar, você lembra disso, e é garantido por força de acordo diplomático celebrado entre o Brasil e a Santa Sé. Lembra dessa aula? Se você não assistiu, você pode assistir as aulas anteriores. Assinado no dia 23/10 de 89. Por força desse acordo, a Santa Sé criou no Brasil em ordinariato militar para assistência religiosa aos fiéis católicos, membros das Forças Armadas. Então a gente sabe, está claro aqui, que tem a capelania católica. Qual capelania mais que você conhece? E essa daqui você também já conhece. Só estou fazendo uma revisão aqui, depois a gente entra em matéria nova para fazer uma conclusão de quais religiões se utilizam da capelania. Então veja, temos também a capelania evangélica. Você lembra que a capelania protestante, também chamada assim, começou na militar como um serviço interno junto ao Exército Brasileiro. Também no Exército Brasileiro, né? Sempre na área militar ali, como carro-chefe. Foi organizada somente em 1944, com a intermediação da extinta Confederação Evangélica do Brasil. Existiu essa instituição aí, onde organizava essa questão também, tá? Em conjunto com o governo brasileiro, visando assistir os militares protestantes que iriam para à frente da guerra na Itália. Então, em 1945, teve ali já uma menção da capelania protestante e o nascimento desse órgão na área militar. Isso daqui a gente, na verdade, já viu, que a capelania católica, a capelania protestante, elas já têm uma atividade muito grande. A gente está fazendo uma revisão porque olha só o que acontece. Vamos chegar aqui nessa parte. Os trabalhos similares. Sabendo então que você conhece a capelania católica, que já existe, a capelania evangélica, saiba de uma coisa. Os trabalhos que se parecem, que parecem com a capelania, não levam o nome de capelania. Mas, reverendo Giovanni, então, só existe a capelania católica e a capelania evangélica ou protestante? Exatamente. Só existe à frente dessas duas capelanias. Inclusive, na área militar, concursada, já tivemos aula sobre isso também, só tem essas duas capelanias, católica e a evangélica. Mas e as outras religiões? Elas não têm direito a exercer capelania? Tem. Por quê? Porque capelania é assistência religiosa de com várias ramificações, certo? Então, a lei que regulamenta a assistência religiosa, que é a função do capelão, é a mesma para todas as religiões. E aqui a gente entra nessa matéria que eu falei, que agora você entende e faz o fechamento aqui sobre as religiões que se utilizam da capelania. Só que estas não levam o nome de capelania. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas saiba de uma coisa, não existe só essas 3 religiões aqui que se utilizam da assistência religiosa, que não levam o nome de capelania, tá? Mas elas se utilizam da assistência religiosa. Eu coloquei 3 exemplos. Não existe só essas, mas essas têm um trabalho mais notório e eu coloquei aqui
para que a gente possa ter como exemplo. Veja, exemplo de algumas religiões que trabalham com ajuda humanitária e assistência religiosa em instituições. Então veja que é muito parecido, tá? Mas não leva o nome de capelania. Então o que eu quero te chamar a atenção aqui é que estes trabalhos são similares, têm a mesma regulamentação pelo direito de lei federal, têm os mesmos direitos e deveres, estão sobre também o mesmo trabalho similar do capelão. Esses três exemplos aqui, por exemplo, os espíritas, eles têm muito aquele trabalho que chamam de caridade. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, né? Onde eles têm um trabalho fortemente na área social, que lembra muito a capelania social na sua ramificação de distribuição de alimentos, vestimentas, acolhimentos a pessoas desabrigadas, necessitadas, e esse trabalho eles chamam bastante de caridade, mas é parecido com o trabalho de capelania e está sobre o regime de lei federal que regulamenta a assistência religiosa. Então é isso que você tem que entender. Por que essa aula é importante para você? Porque, veja bem, você vai ver trabalhos semelhantes. Você pode entrar em uma instituição que ali já se exerce um trabalho de uma religião que não é um trabalho de capelania, mas é um trabalho semelhante. Então essa aula vai te ajudar a compreender e saber lidar com as relações religiosas também. Ah, mas reverendo Giovanni, eu vou ter que firmar relações religiosas? Não. Não se assuste, relações que eu me refiro são aquelas tolerâncias religiosas. Ou seja, nem você discriminará aquela pessoa, nem ela vai discriminar você. Cada um tem o seu trabalho, a sua crença, porque nós estamos num estado laico, onde temos a liberdade de crença. E essa liberdade não é só sua, é também dele. Então essas relações de tolerância é que você tem que aprender no curso de capelania. E é o que você está vendo, que existe trabalhos semelhantes e que se você ter ali um encontro com um desses trabalhos, você vai ter relações de tolerância e vai ter uma boa compreensão sobre as várias ramificações da assistência religiosa feita também por outras instituições. Então veja, tem os Mormons também, estes da igreja, deixa eu ver se eu lembro o nome da igreja toda, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eu acho que é assim que fala, né? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Tá ali os Mormons que também fazem um trabalho nessa área também bem forte na assistência na ação social, melhor dizendo, tá? E também na evangelização, segundo o livro dos Mormons, né? E temos também o trabalho da LBV. Quem nunca recebeu um telefonema da LBV, né? Você lembra daquele telefonema? Legião da Boa Vontade. Então, eles também têm um trabalho que se parece bastante com a capelania, inclusive em instituições hospitalares, prisionais, inclusive em situações de calamidade pública, fome, miséria. Eles têm um trabalho muito forte também nesse sentido. São trabalhos similares. Então, nessa aula você está compreendendo e compreendeu trabalhos similares, mas aprendeu que nomenclatura capelania só tem igreja católica e igreja evangélica ou protestante, tá bom? Vamos então à nossa próxima aula.